Jeremias capítulo 30. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo Israel e Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. São essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem, com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas brochas, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que eu te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará, e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda tua causa. Para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde, e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graça e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Fá-lo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Jeremias capítulo 31.
Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe,
ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo o homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Jeremias capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomaria, que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei de Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face, e que levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como esse disse: e ainda que pelejasses contra os caldeus, não serias bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Eis que Ananeel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananeel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananeel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Ananeel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles, dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdias para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens nesse dia. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto. E lhe desse esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela, e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo esse mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus, que pelejam contra essa cidade, entrarão nela, porão fogo a essa cidade, e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá
não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram, e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas, e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregue na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a esse lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Jeremias capítulo 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade,
com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar, que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada: Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo? As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte, e deles me apiedarei. Jeremias capítulo 34. Palavra que do Senhor veio a Jeremias. Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei de Babilônia,
o qual a queimará a fogo. Tu não lhe escaparás da mão. Pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei de Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram a teus pais, que como reis se precederam, e te prantearão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque só essas ficaram das cidades fortificadas de Judá. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, para que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos judeus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade, cada um a seu próximo, e tinhais feito perante mim aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um a seu servo, e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido forros, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me obedecestes, para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgredirem a minha aliança, e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a essa cidade, e pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá porém em assolação,
de sorte que ninguém habite nelas. Jeremias capítulo 35. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde, e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai, e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois, até o dia de hoje, não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado, e não me obedeceram. Chamei a eles, e não responderam. À casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe,
que esteja na minha presença.